Olá, hoje à noite vamos para as bordas da história, a parte que não aparece nas pinturas. Estamos falando dos camponeses medievais, aqueles que não montavam cavalos nem usavam coroas, que sobreviveram a pragas, fome, frio e sem pequenas indignidades. Tudo isso sem ter sequer um título em seus nomes, nenhuma glória, nenhum legado, apenas dias longos, noites curtas e um tipo silencioso de força que a maioria de nós não duraria nenhum dia enfrentando. Se esse tipo de história calma e lenta ajuda você a relaxar, sinta-se à vontade para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se realmente trouxer paz para você. E me diga nos comentários de onde você está ouvindo e que horas são aí agora. É sempre estranhamente reconfortante ver quem está por aí, adormecendo ao som da mesma história tranquila. Então, abaixe as luzes, ligue um ventilador se você gosta daquele zumbido suave de fundo. Acomode-se e vamos começar na borda do mapa. Esta vila não tem nome, ou se teve, ninguém se lembra mais. Ela fica em um vale raso, em algum lugar vago no meio do nada. Uma leve dobra na terra, distante o suficiente para evitar estradas, registros ou a atenção real. Você não a encontraria em um mapa. Se é que você tivesse um mapa, o que você não tem. Você nunca viu um na vida. Aqui, o mundo termina onde as árvores começam. A floresta é densa e lenta, como algo antigo que mal tolera sua presença. Os campos se estendem em manchas irregulares de verde e marrom, trabalhados até a exaustão, e depois trabalhados um pouco mais. Em algum lugar ao norte há um rio. Você nunca ouviu, mas já ouviu falar dele com o mesmo tom que alguém usaria para falar de dragões ou santos. É aqui que você nasceu, e é aqui que vai morrer, talvez a apenas 60 passos de distância entre um evento e outro. As casas são rústicas e curvadas, como se o vento as tivesse empurrado por muitos invernos seguidos. As paredes são feitas de wattle and daub, isto é, barro, palha e gravetos, cuidadosamente entrelaçados e remendados infinitamente, com o que quer que o tempo ainda não tenha levado. Os telhados são de palha e afundam sob seu próprio peso, sempre vazando em lugares que você não consegue alcançar. A vila cheira a lã molhada, fumaça e terra, um toque azedo de gado, um traço de apodrecimento úmido. Nada disso surpreende você mais. É o cheiro de viver aqui. A estrada que leva até aqui não é realmente uma estrada, apenas uma trilha lamacenta, onde carroças de bois abriram sulcos profundos, o bastante para acumular água da chuva e mosquitos. Ninguém importante passou por ela em anos, talvez nunca. A maioria dos dias passa em silêncio. Um sino distante marca as horas, vindo de uma capela em outra vila. Se o vento carregar o som, caso contrário, você mede o tempo pela posição do sol, pela profundidade das sombras sobre o campo, ou pela dor que se instala na sua coluna antes do meio-dia. Há talvez uma dúzia de famílias aqui, o suficiente para encher um pequeno ajuntamento nos dias de festa. Todos conhecem todos, todos conhecem os problemas de todos, e todos os ignoram educadamente, até que seja necessário não ignorar. O ancião da vila, se é que se pode chamá-lo assim, é um homem chamado Dom, que certa vez conversou com um monge e agora repete aquela conversa como prova de sua sabedoria. Ninguém questiona. A cabana de Dom ainda não desabou. Sua cabra parece saudável. Isso é o mais próximo de liderança de que alguém precisa. Nada aqui é preciso. Não há registros escritos, nem escrituras, nem levantamentos de terra. Os limites são entendidos em termos como além do velho olmo ou onde o solo fica mole. Se houver uma disputa, é resolvida com um encolher de ombros, uma breve discussão e às vezes um pão passado de mão em mão, até ninguém mais querer brigar. Não há escola, nem taverna, nem estalagem. Se um estranho chega,
O assunto é discutido por semanas. De onde ele veio? O que ele quer? Ele é amaldiçoado? Ele cheira a sal? A chegada de alguém novo é fascinante e levemente aterrorizante. E ninguém sai, não de verdade. A ideia de viajar é menos um plano e mais um boato. Você já ouviu falar de cidades, de lugares onde prédios de pedra têm 2 ou até 3 andares. Mas essas são histórias, como animais que falam ou mulheres que viram pássaros. Você não pode sentir saudade de um mundo que nunca viu. A floresta é densa, as colinas são longas, as estradas, se é que existem, são mais conhecidas por bandidos e azar do que por qualquer promessa de chegada. O que você faria, mesmo que chegasse a um desses lugares distantes? Você não fala nenhum outro dialeto, não carrega moedas, não conhece os costumes, nem mesmo sabe quantos anos tem. Então você fica a segurança no familiar, mesmo que seja difícil, mesmo que seja monótono, mesmo que o telhado vaze, o poço seque e o mesmo ensopado esteja borbulhando na panela há 3 dias. Há conforto na rotina, em saber onde está a lenha, em saber a quem pedir ajuda quando sua cerca desaba, em saber qual pedaço do céu indica que é hora de recolher as ovelhas. Você acorda com a luz, dorme quando ela se vai, trabalha no meio disso tudo. Não é muito, mas é vida. E, de alguma forma, no ritmo silencioso de tudo isso, há uma espécie de paz. Um tipo que não faz perguntas, que não precisa entender nada, além do que é visível do topo da colina mais próxima. Talvez, de vez em quando, você ouça falar de uma guerra, da morte de um rei ou de um cometa no céu que assustou uma vila a 5 dias de caminhada daqui. Mas a notícia nunca parece chegar até você diretamente. Apenas histórias passam por tantas bocas que perdem o peso, perdem a urgência em algum lugar entre o mercador e o primo do pastor. Até o tempo parece diferente aqui. As estações não mudam de forma clara, elas se misturam. Uma primavera úmida vira um verão molhado. Uma geada forte vira o tipo de inverno que corrói suas botas. Você não conta anos, você conta colheitas. As secas, as molhadas. A ruim, quando o centeio ficou preto de podridão. A boa, quando a cevada veio grossa e pesada. E até a velha Marjorie sorriu por uma semana. O administrador do senhor aparece. Ele recolhe grãos, faz perguntas, anota coisas. Você responde com cuidado, nunca com muitos detalhes. Ele não parece gostar de detalhes. Você nunca conheceu o rei. Não tem certeza do que ele faz. Mas sabe o nome dele e o pronuncia quando reza, só por precaução. Porque aqui, na borda do mapa, a maioria das coisas não muda. E quando mudam, geralmente é para pior. Ainda assim, a lareira brilha, o telhado na maior parte segura. A cabana está quente e amanhã o mesmo sol nascerá sobre as mesmas colinas. E, por enquanto, isso é o suficiente. Na sua vida, você andará centenas de quilômetros, mas quase todos eles serão em círculos. A maioria das pessoas no campo medieval nunca viajou mais do que alguns quilômetros de onde nasceram, não por falta de curiosidade, energia ou botas, embora botas fossem frequentemente um luxo, mas porque o mundo além da próxima colina não pertencia realmente a elas. E a ideia de ir procurá-lo parecia tão improvável quanto voar. Você cresceu aprendendo os nomes de cada pedaço de terra entre sua casa e a borda do campo. Sabia o formato de cada toco de árvore no caminho até o poço. Podia dizer quem havia passado pela estrada pela profundidade das pegadas na lama. Tudo, além disso, começava a parecer teórico. A próxima vila pode estar a apenas 5 quilômetros. Mas pode muito bem ser um país estrangeiro. Você ouviu histórias sobre ela? Quem casou com quem? Quem roubou uma cabra? Quem disse que o padre roncava durante a missa? Mas você nunca a viu. E provavelmente não verá, porque viajar era perigoso. Não no sentido divertido e emocionante. No sentido silencioso, exaustivo e possivelmente fatal. Estradas não eram trilhas bem cuidadas, com placas e pousadas. Eram
Na maioria das vezes, trilhas lamacentas através de florestas, campos e longos trechos de terra muito vazia e muito silenciosa, sem mapas, sem direções, apenas conselhos vagos como: vá até ver o pinheiro inclinado, depois vire à esquerda, passando pela pedra que parece um porco dormindo. E nessas trilhas, havia coisas com que se preocupar. Primeiro, a floresta. Florestas medievais não eram parques, não eram românticas, eram densas, escuras, emaranhadas de raízes e cheias de barulhos que você nem sempre conseguia identificar. Javalis, lobos, pessoas que não queriam ser encontradas. Se você não nasceu nas matas, elas não queriam você lá dentro. Segundo, bandidos, pessoas sem nada a perder e sem terra para cultivar. Viajantes eram vulneráveis, especialmente se parecessem minimamente bem alimentados. Um homem andando com propósito podia ser assumido como alguém com moedas. Uma mulher viajando sozinha podia ser vista como alguém carregando algo valioso para roubar. Você aprendeu rapidamente que confiança não era armadura. Terceiro, se perder. Isso não era um pequeno inconveniente. Se você se desviasse do caminho, ninguém viria te procurar. Você não podia seguir um rio abaixo e esperar o melhor. Podia passar dias sem ver outra alma. Seu corpo podia desaparecer na vegetação como fumaça. As pessoas só perceberiam sua falta no próximo dia de festa, quando alguém finalmente perguntasse por você e outra pessoa apenas encolhesse os ombros. Então, havia as preocupações práticas. Se você viajasse muito longe, quem cuidaria do seu campo? Quem alimentaria os animais? E se o administrador do senhor viesse cobrar impostos enquanto você estivesse fora? Você não podia explicar sua ausência a um homem segurando um livro de registros. Suas obrigações não pausavam, só porque você estava curioso sobre o que havia além do horizonte. E mesmo que chegasse a outra vila, e daí, você não era esperado, não era bem-vindo. Estrangeiros traziam problemas, doenças, crimes, ideias estranhas. Você falava um dialeto ligeiramente diferente, usava frases diferentes, talvez até segurasse a colher de forma diferente. Poderia ser recebido com desconfiança. Ou pior, hospitalidade não era universal. Comida era escassa e as camas já estavam cheias. O lugar mais seguro era em casa. Não porque fosse particularmente seguro, mas porque era familiar. Você sabia qual parte do telhado vazava, quais galinhas vagavam longe demais, qual vizinho emprestaria uma ferramenta, sem fazer muitas perguntas. Lá fora, ninguém lhe devia nada. Ainda assim, as pessoas viajavam às vezes, não camponeses, geralmente, mas mercadores, monges, mensageiros, pessoas com proteção, propósito ou ambos. Você podia vê-los uma ou duas vezes por ano, passando com carroças cheias de lã ou peixe salgado, arrastando histórias atrás de si como fumaça de fogueira. Eles falavam de cidades onde os prédios eram de pedra, lojas vendiam especiarias e as pessoas andavam por ruas que não viravam lama toda vez que chovia. Parecia impossível. Você ouvia, mas não sonhava muito alto, porque mesmo que fosse verdade o que você faria num lugar assim, você não sabia ler, não tinha moedas, não conhecia os costumes. A cidade podia engoli-lo inteiro e ninguém sequer saberia seu nome. Então você ficava, não porque tinha medo, embora às vezes tivesse, mas porque tinha coisas para cuidar. Uma cerca para consertar, uma sobrinha para vigiar, um pouco de cevada para secar e uma dúzia de outras tarefas que precisavam ser feitas antes que o sol se pusesse atrás da linha das árvores. E porque, sinceramente, você não precisava que o mundo fosse maior do que era. A vila era o suficiente. Tinha fofocas, conflitos, clima, doenças e alegrias fugazes. Tinha o ritmo dos sinos, a mudança das estações e o orgulho silencioso de sobreviver mais um dia. Às vezes você sonhava em ver o que havia além da floresta, mas na maioria dos dias
Só esperava que o ensopado não queimasse enquanto você ia buscar água. Algumas pessoas partiam, geralmente as desesperadas ou as imprudentes, às vezes as ambiciosas. Um jovem podia partir em busca de trabalho, aventura ou uma causa pela qual valesse a pena morrer. Podia voltar com uma mancada, uma história, ou não voltar nunca. E quando não voltava, ninguém dizia muito, apenas balançava a cabeça e dizia: ele foi além das árvores. Como se isso explicasse tudo. Talvez explicasse. Para quem ficava, a vida era pequena, mas também era conhecida. Você não estava exatamente solitário. Compartilhava seus dias com família, vizinhos, animais e a própria terra. Havia conforto na repetição, conforto nas reclamações familiares. Você não precisava ver uma cidade distante para entender o valor do calor, nem provar canela para conhecer a alegria do pão doce, nem atravessar um reino para sentir amor, tristeza, tédio ou esperança. E à medida que os anos passavam, as dores se acomodavam mais fundo nas suas juntas. As crianças cresciam mais altas que os postes da cerca. E a ideia de viajar desaparecia, não com arrependimento, mas com compreensão. Algumas pessoas eram feitas para se mover. Você era feito para ficar. Não há nenhum projeto, nenhum arquiteto, nenhuma pilha de madeira cuidadosamente etiquetada, esperando para ser montada. Apenas lama, madeira e o que quer que a paisagem ainda não tenha reivindicado. Sua casa não é uma casa, não no sentido em que a maioria das pessoas pensa. É mais como um compromisso entre abrigo e clima, entre esforço e decadência, entre o que você precisava e o que a terra relutantemente concordou em lhe dar. Você começa com a estrutura, troncos ásperos das árvores mais próximas, cortados com ferramentas que passaram por mais mãos do que você consegue contar. A madeira não é reta, ela se curva um pouco, em pena, mas você não se importa. Suas paredes também não são retas. Uma vez erguida a estrutura, você entrelaça galhos finos ou varas flexíveis entre os postes. Um processo chamado wattle não é elegante, nem particularmente rápido, mas na maior parte se mantém unido, como o resto da sua vida. Depois vem o daub, uma mistura de lama, palha, esterco e água. Você o espalha com as mãos, pressiona entre as frestas, alisa o suficiente para manter o vento lá fora e finge que foi intencional. Ele seca lentamente, racha ao sol, ocasionalmente cai em pedaços que precisam ser refeitos antes do inverno. Você se acostuma com o cheiro e eventualmente para de notá-lo. O telhado é de palha, camadas de palha seca, bem apertadas e amarradas às vigas. Quando está novo, é dourado, quase bonito. Depois vem as chuvas, depois vem os pássaros, depois vem o tempo. A cor desbota, as bordas desviadas, surgem buracos onde você nunca esperou. E você começa a colocar baldes em lugares que esperava nunca precisar. Você não o cobre com telhas, não o impermeabiliza, apenas continua remendando, até que a coisa toda ameace se tornar mais remendo do que telhado. Em algum momento, você se pergunta se não seria mais fácil viver debaixo de uma carroça. O chão é de terra. Você diz a si mesmo que está bem compactado. E, de certa forma, está. Anos de caminhar, varrer, derramar e pisar transformaram-no em algo quase sólido. Mas quando chove, ele amolece de novo. Quando congela, racha. Quando as cabras entram à noite, é impossível saber o que está realmente sob seus pés. Você pode espalhar juncos ou palha para cobri-lo. Ajuda um pouco, mas logo a palha fica úmida, suja, pisoteada, até virar pó. Então, você a varre e começa de novo. Ou não, eventualmente, a palha se torna o chão e você a aceita como parte da paisagem. As janelas, tecnicamente, aberturas na parede, são cobertas com portas de madeira que balançam desajeitadamente e nunca se fecham perfeitamente. Vidro é caro demais, raro demais, frágil demais.
Então o vento entra, o frio entra, os sons dos animais lá fora entram, e às vezes os próprios animais. Há uma única porta, geralmente pendurada torta, porque a estrutura se moveu durante a última geada. Fecha com um gancho ou um pino de madeira, não por segurança, não há nada para roubar, mas para impedir que as galinhas saiam e o vento entre. Dentro, o layout é melhor descrito como compartilhado. Um cômodo, talvez dois, se alguém conseguiu improvisar um anexo ou um sótão, mas geralmente apenas um, onde você dorme, come, cozinha, remenda, conversa, discute e espera. Todos vivem aqui. Pais, filhos, um ou dois primos, um avô, talvez a criança de um vizinho cujos pais estão doentes ou desaparecidos, ou ambos. Há uma lareira no centro, feita de pedra se você tiver sorte, de barro se não tiver. A fumaça sobe por um buraco no telhado, mais ou menos. Não há chaminé. O ar dentro de casa está sempre enfumaçado, sempre um pouco quente, um pouco úmido, e sempre carregando o cheiro quieto do ensopado, que foi reaquecido uma vez a mais do que deveria. Os móveis são limitados. Uma mesa, um banco, talvez um banquinho, um baú. Se alguém na sua família era particularmente bom em entalhar, ou teve muita sorte no casamento, as camas são estruturas de madeira recheadas com palha ou penas, frequentemente compartilhadas, geralmente rangendo. Os cobertores são de lã, pesados, ásperos, nunca totalmente secos. Há armazenamento nas vigas do teto. Alho, cebolas, ervas, talvez um pequeno presunto se o porco foi generoso naquele ano. Você pode sentir a diferença entre o início do inverno e o fim da primavera apenas pelo ar acima da sua cabeça. Às vezes é reconfortante, às vezes é um lembrete de quão perto você está de ficar sem nada. Os animais fazem parte da casa, literalmente. A vaca pode dormir no mesmo cômodo, num canto. As galinhas também. Uma cabra não é ideal, não é higiênico, mas é quente. Você aprende a ignorar os ruídos, os passos, os eventuais pés assustados no meio da noite. Eles são parte do barulho de fundo, como o vento na palha ou o ranger lento das paredes se acomodando. Nada é nivelado, o chão afunda, o telhado inclina, as paredes incham levemente, como se todo o lugar respirasse, junto com as estações. Você conserta o que pode, ignora o que não pode. Toda primavera você jura que vai consertar a parede dos fundos. Todo outono, ela ainda está inclinada. Não é uma casa feita para durar, é uma casa feita para atravessar a próxima tempestade. E ainda assim, apesar de todos os seus defeitos, e são muitos, é lar. Você sabe de onde entra o frio e como bloqueá-lo com um saco velho. Sabe em qual viga pode pendurar a panela e qual range quando alguém fica muito perto. Sabe como a luz entra pelas frestas à tarde e onde o cachorro se enrosca para dormir. Quando estranhos passam, vem pobreza. Você vê esforço, reutilização, engenhosidade. Um telhado que ainda não desabou é uma vitória. Uma fogueira que ainda queima ao amanhecer é uma bênção. Um canto seco vale mais que ouro. Quando você se deita no fim do dia, cercado por roncos, silêncio, fumaça e palha, sente um tipo estranho de conforto. Não exatamente orgulho, mas presença. Este é o seu espaço. Ele se curva, vaza, muda com o vento, mas se mantém. E você também. Para o camponês medieval médio, comida não era uma experiência. Não era colorida, diversa ou mesmo muito quente. Era mais próxima de um problema diário que tinha que ser resolvido repetidamente, usando as mesmas peças e a mesma esperança cansada de que algo comestível pudesse surgir. Sua cozinha, se é que se pode chamar assim, era um canto da sua casa de um único cômodo, perto da lareira.
Não havia despensa, nem prateleiras cheias de ingredientes, nem ervas cuidadosamente penduradas numa janela ensolarada. Havia apenas uma panela, um fogo e uma curta lista de coisas que você esperava não terem estragado. No centro de quase todas as refeições estava o pottage, uma espécie de ensopado eterno que vivia na panela e nunca parava completamente de cozinhar. Nunca era totalmente novo, nunca era totalmente acabado. Você adicionava coisas durante o dia e tirava um pouco à noite. Mantinha-o quente durante as estações e rezava para que nada estranho crescesse nele quando você virasse as costas. Os ingredientes dependiam do que você tinha, o que geralmente não era muito. Num bom dia, o pottage podia incluir repolho, alho porro, cevada e algumas leguminosas, talvez alho ou cebola, se a colheita tivesse sido generosa. No inverno, você usava feijões ou ervilhas secas. Se tivesse muita sorte, um pedaço de carne de porco salgada podia ser jogado dentro. Mais frequentemente era apenas o osso. Mesmo assim, era valioso. Você podia ferver um único osso por dias, esperando que ele se lembrasse do gosto da carne. O perfil de sabor era consistente, terroso, cinzento, mais temperatura do que gosto. Você não comia porridge pelo prazer. Comia porque era o que tinha. Uma refeição quente no fim do dia era mais que conforto. Era uma pequena vitória. A panela em si nunca ficava realmente limpa. Era enxugada, às vezes raspada, mas raramente esfregada. O próximo lote sempre absorvia os fantasmas do anterior. Não havia temperos para disfarçar, nem vinagre para dar brilho. Apenas um embotamento lento e confiável, um gosto como história fervida. O pão era o outro grande protagonista, não macio, dourado ou convidativo, mas duro, denso e escuro, geralmente feito de centeio, cevada ou aveia. O trigo, o tipo branco e macio, era para as classes altas. Camponeses mal podiam se dar ao luxo de vê-lo, quanto mais assá-lo. Os pães eram pequenos e pesados, não cresciam muito, desfaziam-se rapidamente. Se você os deixasse de fora por um dia, podiam facilmente servir como arma, mas enchiam o estômago e davam algo para molhar no ensopado. Às vezes, o pão era feito de farinhas questionáveis, farelo, ervilhas moídas ou o que quer que sobrasse no fundo do barril do moleiro. Em tempos difíceis, as pessoas usavam casca, não metaforicamente. Literalmente moíam a camada interna da casca das árvores e misturavam com a pouca farinha que tinham. O resultado era o pão da fome. Amargo, denso e mal digerível. Mantinha você vivo, tecnicamente. Nos dias em que até a farinha era escassa, as pessoas usavam drenchers, fatias de pão velho usadas como pratos. Elas absorviam o ensopado e eram comidas no fim da refeição, ou jogadas para os animais. Às vezes, eram passadas pela mesa para alguém de status inferior. A hierarquia do pão em sua melhor forma. Proteína era rara, muito rara. Galinhas botavam ovos, vacas davam leite. Você não comia seu gado a menos que não tivesse outra escolha. Quando comia, usava todas as partes: carne, gordura, órgãos, ossos. O sangue era usado em pudins. A gordura era derretida. A cabeça podia virar sopa. Nada era desperdiçado. A carne de porco era a mais comum quando disponível. Porcos eram eficientes e sua gordura salgada dava sabor a muitos pratos, muitas vezes transformando algo quase intragável em algo vagamente agradável. Mas porcos eram abatidos apenas quando necessário. Um porco inteiro significava semanas de planejamento, salga, pendura, fervura e armazenamento. Pescar era uma opção se você morasse perto da água, mas mesmo isso vinha com restrições. Muitos rios e lagos eram controlados por senhores, e pescar sem permissão podia lhe render uma multa, ou pior,
Quando você pescava, era por enguias, peixes pequenos de rio, ou qualquer coisa que não apodrecesse imediatamente. Arenque salgado, se você conseguisse, era um prêmio. A igreja ditava boa parte da sua dieta também. Às sextas-feiras e durante a quaresma, carne era proibida. Então, você se virava para peixe ou ficava sem. Em tempos mais criativos, caudas de castor eram classificadas como peixe. Uma solução teológica que poucos questionavam, porque significava ter algo para comer. Leite era comum, mas também frágil. Você tinha que usá-lo rapidamente ou transformá-lo em queijo ou manteiga. Manteiga era um luxo em algumas casas, usada com moderação. Queijo era mais duro, mais ácido e frequentemente bem seco. Se você tinha alguns bons queijos guardados, significava que a vaca tinha sido generosa naquele ano. Laticínios, embora úteis, nem sempre combinavam com as pessoas. E geladeiras não existiam. Leite azedo era usado mesmo assim. Manteiga estragava, queijo mofava. Você apenas cortava as piores partes e esperava que seu estômago fosse mais forte que as bactérias. As bebidas eram simples. Água era pouco confiável, frequentemente insegura para beber, dependendo da estação e de qual vizinho rio acima tinha sido descuidado. Então a cerveja era o padrão. Cerveja fraca, conhecida como small beer, era fabricada nas casas e bebida por todos, incluindo crianças. Tinha pouco álcool, o suficiente para matar bactérias e amenizar a sede. Se você tivesse acesso a maçãs ou peras, podia fazer cidra. Vinho era para o clero e a nobreza. Hidromel era raro. Leite era para os jovens e os doentes. Caso contrário, era cerveja no café da manhã, cerveja no almoço e cerveja para ajudar a esquecer que amanhã teria exatamente o mesmo gosto de hoje. Legumes formavam a maior parte da sua dieta. Repolho, cebolas, alho, nabos, alho porro, cenouras, embora não as laranjas que conhecemos hoje. Cenouras medievais eram brancas ou roxas. A maioria era cultivada em pequenos jardins, cuidadosamente tratados e comidos da raiz à folha. Nada era desperdiçado. As folhas de nabos podiam ser fervidas como verduras. As cascas eram compostadas ou jogadas no fogo. Frutas eram sazonais, principalmente maçãs, talvez algumas bagas ou ameixas silvestres. Se você as secasse, duravam até o inverno. Caso contrário, eram comidas rapidamente. Preservar era difícil. Açúcar era quase impossível de pagar. Mel, se você tivesse abelhas, era um adoçante precioso. Caso contrário, seu porridge permanecia salgado, no sentido mais amplo da palavra. Ervas eram cultivadas quando possível. Salsa, sálvia, endro, hortelã não eram usadas tanto por sabor, mas por medicina ou tradição. Algumas ervas eram consideradas protetoras contra doenças, outras afastavam pragas. Ocasionalmente, até deixavam as coisas um pouco mais saborosas. Mas isso era um acidente feliz, não o objetivo. As refeições eram comidas juntas, em bancos ao redor do fogo. Não havia pratos, nem receitas. Apenas uma panela, um pedaço de pão e a esperança de que ainda sobrasse algo para amanhã. Você não reclamava. Reclamar não engrossava o ensopado. Se você tivesse uma festa, casamento, colheita, dia de santo, talvez assasse um pássaro ou fizesse uma torta. Não o tipo folheado e amanteigado. Uma torta medieval era mais comum uma caixa selada feita de massa dura, para conter um recheio de carne, frequentemente bem temperada. Se especiarias estivessem disponíveis, o que raramente acontecia, você podia temperá-la com pimenta, gengibre ou canela, se alguém tivesse negociado bem. A maioria dos dias não eram dias de festa. A maioria dos dias eram silenciosos. Você raspava sua tigela, molhava seu pão, bebia sua cerveja e se recostava, cheio o suficiente para passar a noite, mesmo que não exatamente satisfeito. Havia conforto na repetição.
em saber como o Potted ia saber, em saber quanto pão sobrou, em ver as mesmas mãos preparando a mesma refeição no mesmo fogo. Enquanto o vento sussurrava pelas frestas da parede, os animais se mexiam em seu sono. O ensopado borbulhava, o pão esfriava, e você, mais uma vez, tinha o suficiente. Se você fosse um camponês medieval, não possuía muito, talvez um pedaço de terra, algumas ferramentas, alguns animais, uma casa torta que construiu com suas próprias mãos. Mas tecnicamente nada disso era seu. Tudo pertencia ao Senhor. Não a um rei, não a alguém mítico ou distante. Apenas ao seu senhorio local. Aquele que morava na colina, numa casa um pouco menos torta, com comida um pouco melhor e um telhado que provavelmente não vazava. Ele possuía a terra, o que significava que possuía tudo nela, incluindo, de certa forma, você. Você era o que se chamava de villain. Isso não é um insulto, é uma categoria. Você trabalhava a terra, mas não a possuía. Estava preso a ela. Não podia sair sem permissão. Não podia passá-la adiante livremente. Devia trabalho, bens e deferência. Você não era um escravo, mas também não era exatamente livre. Sua relação com o Senhor não era construída sobre conversa. Era construída sobre obrigação. Você não falava com ele, falava com o administrador, o homem que administrava suas terras e, mais importante, mantinha o controle do que todos deviam. E você devia muito. Vamos começar com o trabalho. Alguns dias por semana, às vezes mais durante a colheita. Você era obrigado a trabalhar nos campos do Senhor, em vez dos seus próprios. Isso se chamava corvée. Você não recebia nada por isso. Nenhum pagamento, nenhum agradecimento. Apenas o conhecimento de que, em algum lugar na casa senhorial, alguém comia por causa do que você fez. Você também devia impostos, que vinham em muitas formas. Uma porção do seu grão, uma parte da sua lã, uma galinha aqui, alguns ovos ali. Se fabricasse cerveja, devia cerveja. Se tivesse um porco, devia bacon. Se conseguisse pescar, adivinhe quem possuía o rio. Os impostos não terminavam com comida. Se usasse o moinho, pagava uma taxa. Mesmo que o moinho fosse a única maneira de moer seu grão. Mesmo que o senhor possuísse o moinho e definisse o preço, você podia ser tentado a moer à mão. Mas fazer isso era frequentemente ilegal, punível com multa. Ou pior, porque o senhor não queria apenas sua parte. Queria controle, o mesmo com o forno. Muitas propriedades tinham um forno comunitário, que você pagava para usar. Se tentasse assar em casa e o administrador descobrisse, poderia haver consequências. Você aprendia a fazer as coisas do jeito oficial, mesmo que demorasse mais, custasse mais e fizesse menos sentido. E então, havia as taxas. Quer se casar? Pague uma taxa. Quer herdar o lote do seu pai? Há uma taxa. Quer se mudar para outra vila? Primeiro peça permissão. Depois, adivinhou, pague uma taxa. Seu gado, taxado. Suas ferramentas, às vezes taxadas. Sua capacidade de procriar sem permissão. Quase nada era isento. E o que você recebia em troca? Bem, o senhor deveria protegê-lo, em teoria, se bandidos atacassem ou um nobre rival invadisse. O senhor tinha homens armados que podiam lutar. Se a fome atingisse, ele poderia distribuir grãos de seus estoques, embora raramente de graça. E se você tivesse uma disputa legal, digamos, se a cabra do seu vizinho invadisse seu jardim e se recusasse a sair, o tribunal do senhor poderia resolvê-la, novamente, não de graça. Isso era feudalismo. Um sistema de obrigações e hierarquia, envolto na linguagem da lealdade e proteção. Na prática, era um sistema de propriedade. A terra era tudo. Quem a possuía governava. Quem a trabalhava, obedecia. A casa senhorial ficava separada da vila. Às vezes, literalmente em terreno mais alto. Podia ser feita de pedra ou madeira, maior que qualquer casa de camponês, com um telhado de palha tão grosso
que nenhum vento ousava entrar. Dentro havia tapeçarias, mesas, servos, e o senhor, claro, vestindo lã forrada de pele, comendo refeições que você não conseguia imaginar, e pensando muito pouco em você. Ele talvez não soubesse seu nome, mas sabia seus números. Quanto cevada você devia este ano? Quantos ovos prometera se seu filho tinha idade para ser adicionado às listas de trabalho? Tudo era registrado, não por você, você não sabia ler, mas pelo administrador, o Reeve, o Bailiff, homens com tábuas de cera ou pedaços de pergaminho, que vinham com perguntas que você aprendeu a responder com cuidado. E se você não cumprisse suas obrigações, havia punições, multas, geralmente mais bens tomados, dias adicionados ao seu trabalho. Em casos extremos, suas ferramentas podiam ser confiscadas, sua terra retomada, sua casa, suas cabras, sua dignidade, tudo desaparecido. Você não resistia. Resistência não era rebelião, era tolice. Mas aqui está a parte estranha. O sistema funcionava, não porque era justo, mas porque era estável. Tinha regras, previsíveis, embora duras. Você sabia o que devia, sabia o que era esperado. Não havia adivinhação, nem surpresas repentinas. Apenas um ritmo constante e esmagador de dar. E ocasionalmente, apenas ocasionalmente, o senhor devolvia algo. Um dia de festa onde comida era distribuída. Um feriado onde o trabalho era suspenso. Uma palavra gentil, talvez dita a cavalo. Não o suficiente para equilibrar a balança, mas o suficiente para evitar que ela virasse. A relação nunca foi amigável, mas foi duradoura. Seu senhor podia ser jovem ou velho, gentil ou cruel, presente ou distante, mas estava sempre acima. Você não questionava isso. Inclinava a cabeça quando ele passava, tirava o chapéu, usava as palavras certas. Não porque ele merecesse, mas porque você não queria problemas. E talvez, lá no fundo, porque uma pequena parte de você ainda esperava que um dia fosse notado, recompensado, elevado, mesmo que só um pouco. Quase nunca acontecia, mas era assim que o sistema permanecia vivo. Não apenas com medo, mas com a mais tênue sugestão de esperança. Que se você trabalhasse duro o suficiente, obedecesse por tempo suficiente, rezasse alto o suficiente, algo poderia mudar. Enquanto isso, o administrador continuava andando, o Reeve continuava escrevendo, o moinho continuava moendo, e você continuava enterrando as mãos na terra, ano após ano, estação após estação. Não havia aposentadoria, nem bônus, nem mobilidade ascendente. Apenas o conhecimento silencioso de que você cumpriu seu papel, fez o que foi pedido, sobreviveu a mais um ano sob o peso do título de outra pessoa. E enquanto o senhor estivesse satisfeito, você tinha permissão para continuar vivendo. Muito antes da peste negra varrer a Europa e gravar-se nos livros de história, os camponeses medievais já estavam bem familiarizados com a doença. Não o tipo de enfermidade que vinha e ia com as estações, embora houvesse muito disso também, mas a presença lenta e constante de algo sempre pronto para dar errado. Infecção, febre, fraqueza, inchaço, tosse. Doença não era um evento, era uma característica da vida. Você não precisava de uma catástrofe continental para ficar de cama. Bastava um pequeno corte, uma única pulga, um pouco de água que parecia clara, mas não era. E ao contrário do clima ou dos impostos, a doença não seguia regras, chegava sem aviso e raramente partia em silêncio. Não havia hospitais, não de verdade. Se você tivesse sorte, sua vila tinha uma mulher sábia, talvez uma parteira, alguém que sabia quais ervas ferver e quais queimar. Se tivesse muita sorte, talvez houvesse um monge por perto,
letrado, bem intencionado e ligeiramente mais eficaz que orações aleatórias. Mas, na maior parte, quando você ficava doente, ficava em casa, deitava na cama, suava pela camisa e esperava. A maioria das pessoas não entendia o que causava doenças. A palavra germe ainda não tinha sido inventada. Microscópios estavam séculos de distância. O que você tinha eram teorias, antigas, confusas e frequentemente erradas. Alguns acreditavam no miasma, ar ruim que carregava doenças pelo cheiro. Se uma vila cheirava a podridão, esterco e fumaça, assumia-se que era perigosa, o que de certa forma estava correto, mas não pelos motivos que as pessoas pensavam. Para combater o ar ruim, as pessoas enfiavam ervas nas roupas, carregavam flores nas mangas ou andavam com panos embebidos em vinagre pressionados contra o rosto. Não era agradável, não era útil, mas era profundamente acreditado. Outros culpavam o castigo divino. Doença vinha do pecado, de pensamentos impuros, atos desobedientes ou decadência moral geral. Se seu filho adoecesse, era um teste. Se suas colheitas falhassem e depois seu corpo falhasse, provavelmente era sua culpa, ou do seu vizinho, ou de ambos. Havia tradições locais também. Alguns pensavam que a doença vinha do mal-olhado, um olhar de alguém ciumento ou zangado. Outros culpavam fases da lua, espíritos de animais ou santos mal-humorados. Uma explicação particularmente popular era que a doença entrava pelo corpo pelas solas dos pés. A solução, fervê-las. E se isso não funcionasse, queimar algo próximo, possivelmente seu colchão. As curas eram tão estranhas quanto as causas. Se você tivesse febre, podia ser sangrado. Um homem local chegava com uma lâmina, uma tigela e mais confiança que treinamento. Às vezes sanguessugas eram usadas, às vezes pedras afiadas. A ideia era equilibrar seus humores. Sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Se estivessem desequilibrados, você também estaria. Ninguém jamais viu esses humores, claro, mas eram culpados por quase tudo. Para inchaços havia cataplasmas, pastas de ervas amassadas, lama ou até pão envolto em pano e amarrado ao corpo. Alguns funcionavam, a maioria não. Alguns pioravam as coisas, mas o importante era que algo estava sendo feito. Se sua barriga doesse, você podia mastigar carvão. Se tossisse sangue, podia beber vinho misturado com pérolas moídas. Se seus olhos embaçassem, alguém podia sussurrar uma oração enquanto soprava fumaça sobre sua cabeça. Se sua perna ficasse preta, você provavelmente estava sem opções. E então havia os amuletos contra a peste. Pedaços de metal ou osso usados no pescoço, às vezes inscritos com palavras protetoras, às vezes abençoados por um padre. Algumas pessoas enterravam cebolas nos cantos de suas casas, outras penduravam alho acima da porta. Um remédio popular era amarrar uma galinha viva na área infectada e esperar que a doença se transferisse para o pássaro. Raramente acontecia, mas a esperança era escassa e as pessoas se agarravam ao que podiam. A doença era isoladora, mas não da maneira que pensamos hoje. Você não entrava em quarentena, não pedia ajuda, apenas tentava trabalhar até não poder mais. Quando esse momento chegava, você se deitava e os outros continuavam. Crianças eram alimentadas, animais eram alimentados. Você recebia caldo, talvez, e algumas orações murmuradas. Às vezes, a doença passava. A febre quebrava, o inchaço diminuía. Você voltava a andar lentamente, com uma nova mancada e um respeito mais profundo pela sopa quente. Outras vezes, não. E sua família acendia uma vela. Peste, no sentido mais amplo, nem sempre era o tipo dramático que deixava corpos em carroças. Mais frequentemente, era uma infecção lenta, pele escurecendo, membros inchando,
Tosse profunda o suficiente para sacudir as paredes. Varíola, lepra, disenteria, até a gripe podia varrer uma vila e deixar metade da população de cama. Não havia números de casos, nem gráficos, apenas histórias. Um viajante de outra vila disse que a tosse havia começado lá na semana anterior. Ou alguém ouviu que 3 crianças haviam morrido perto do rio. Você prestava atenção. Começava a ferver mais água. Deixava ervas sob a porta. Mantinha a distância. Mesmo que ninguém dissesse por quê. A morte não era sempre temida, mas era reconhecida. As pessoas sabiam quando estava próxima. Conheciam os sinais. Respiração que desacelerava. Pele que esfriava. Olhos que ficavam opacos. Havia orações para os moribundos, suaves, sussurradas à luz do fogo. Quando a peste negra finalmente chegou no século XIV, atingiu com uma violência que eclipsou tudo o que veio antes. Mas até então, o mundo já estava familiarizado com a doença. A ideia de que você podia estar bem pela manhã e desaparecido à noite não era nova. Apenas estava acontecendo com mais frequência. A peste vinha em ondas, e cada vez que retornava, era mais forte, mais estranha. Pulmões inchando no pescoço e virilha, febre que roubava a mente, sangue que escurecia e borbulhava. Pessoas morriam em dias, às vezes em horas. Vilas inteiras desapareciam, campos ficavam até os sinos tocarem demais. Alguns camponeses tentavam fugir, mas a doença viajava mais rápido que os pés. Outros se voltavam para a religião, dobravam suas orações, chicoteavam suas costas, prometiam viver melhor se fossem poupados. Alguns se voltavam para a violência, culpando estrangeiros, pecadores, qualquer um menos o vento. A igreja oferecia explicações, conforto e enterro. Monges morriam aos montes, padres desapareciam. Em alguns lugares, a morte se tornou tão comum que os funerais eram pulados. Corpos eram enterrados em valas comuns, frequentemente sem nomes. E ainda assim, a vida continuava. As pessoas aprendiam a sobreviver ao redor da doença. Aceitavam-na da mesma forma que aceitavam a fome ou o frio, não com alegria, mas com uma resiliência cansada. Limpavam suas casas com mais frequência, compartilhavam ervas, sussurravam novas orações. Alguns acreditavam que sobreviver a uma doença dava proteção contra a próxima. Outros não acreditavam em nada, mas se levantavam mesmo assim e ordenhavam a vaca. As crianças cresciam aprendendo quais plantas evitar, quais mastigar, quais ferver até pararem de cheirar a pé. Sabiam como enfaixar um ferimento, como esperar uma febre passar, como saber quando alguém não ia melhorar e quando parar de esperar. E apesar de tudo, elas não paravam de viver. Casavam-se, colhiam, compartilhavam refeições como eram, sentavam-se junto ao fogo e recontavam histórias da última doença e da vez em que o avô de alguém sobreviveu a uma febre de inverno com nada além de água de alho e teimosia. A peste não era o fim do mundo, era apenas outra parte dele. E para aqueles que resistiram, a sobrevivência tornou-se sua própria forma de resistência. Uma recusa silenciosa e teimosa de partir sem lutar. Uma crença de que amanhã chegaria, e se não chegasse, alguém lembraria seu nome, ou pelo menos o jeito que você sempre adicionava alegria ao caldo. A noite no campo medieval não era pacífica, era silenciosa da maneira como uma caverna é silenciosa, cheia de rangidos, sons distantes e o tipo de quietude que faz você notar quão alto seu próprio corpo existe. O dia terminava quando a luz falhava, e tudo que não estava guardado tinha que ser resolvido rapidamente, porque, uma vez que a escuridão caía, o mundo encolhia ao tamanho da sua lareira. Não havia luz artificial, nenhuma vela queimando livremente pela noite.
cera era valiosa demais. Se você tivesse uma lamparina de sebo, era reservada para emergências ou devoções religiosas. Na maioria das noites, o fogo diminuía. As brasas brilhavam suavemente. E isso era tudo. E então, você dormia. Mas não da maneira que pensamos em dormir. Não em um único trecho ininterrupto. O sono na Idade Média vinha em 2 atos. Primeiro o sono, depois um período de vigília. E finalmente, um segundo sono. Esse ritmo não era acidental. Era como as pessoas se adaptavam às longas horas, sem luz entre o crepúsculo e o amanhecer. Você mergulharia no primeiro sono pouco depois do anoitecer. O fogo seria abafado. Os animais teriam se acalmado. As crianças seriam silenciadas. A casa, um cômodo, talvez 2, se estenderia em silêncio. Se você tivesse um colchão, era recheado com palha ou penas, possivelmente irregular, frequentemente compartilhado. Se não tivesse, dormia em esteiras tecidas ou diretamente na terra, amaciada apenas pelo hábito. Todos dormiam juntos. Família, parentes, até servos, todos em um espaço compartilhado, não por intimidade, mas por necessidade. Era o único cômodo quente da casa. Nas noites mais frias, até animais eram trazidos para dentro. Uma cabra perto da porta, um cachorro enroscado junto à lareira, galinhas em uma cesta. Calor era mais importante que limites. Não havia privacidade. A ideia de dormir sozinho era associada à punição, não a conforto. Os ricos podiam pagar pela solidão. Todos os outros apenas se viravam. Você virava de costas para a parede, enfiava palha nos ouvidos, compartilhava cobertores, respirava o ar dos outros. E se alguém roncasse, e sempre alguém roncava, você se acostumava. O primeiro sono durava algumas horas. Então, quase como um relógio, as pessoas acordavam. Não era perturbador, era esperado. Durante esse tempo, frequentemente por volta da meia-noite, o mundo estava parado e silencioso. Algumas pessoas rezavam, outras mexiam nas brasas. Algumas usavam o penico ou saíam para o ar gelado. Algumas refletiam, outras sussurravam. Era um tempo de sonhos também. Sonhos vívidos. As pessoas acreditavam que esse espaço da meia-noite abria um véu fino entre os vivos e os mortos, entre o sagrado e o mundano. Se você sonhasse durante esse intervalo de vigília, lembrava e falava sobre isso na manhã seguinte, não de passagem, mas como algo que importava. Eventualmente, o segundo sono começava, mais profundo, mais lento. Era o sono que curava, ou tentava. Era quando as dores desapareciam ligeiramente, quando as bolhas do dia esfriavam. Se você tivesse sorte, era ininterrupto. Se não tivesse, simplesmente ficava imóvel e esperava o amanhecer dar uma desculpa para se levantar. A casa não ficava em silêncio à noite. Não completamente. O fogo estalava. O vento sussurrava pela palha. Um bebê podia chorar. Uma vaca podia arrastar os cascos. Às vezes a noite era quebrada por tosse. Aquele tipo úmido e rascante que nunca parecia acabar. E todos notavam, mas ninguém dizia nada. Era entendido. O medo do escuro era real e não irracional. A noite carregava perigos reais, tanto imaginados quanto inteiramente físicos. Lobos, por exemplo, em algumas regiões, seus uivos chegavam perto o suficiente da vila para arrepiar os pelos da nuca. Eles não eram apenas criaturas de lenda, eram reais e famintos. Depois havia ladrões, malandros, estranhos, incêndios que começavam por uma brasa descuidada, telhados que rangiam sob a neve e coisas menos explicáveis. Fantasmas, espíritos, demônios, bruxas. Você não falava sobre eles abertamente, mas sabia que estavam lá fora. Para proteger a casa, você seguia rituais, colocava ferro perto da porta, fazia o sinal da cruz acima da lareira, sussurrava bênçãos protetoras sobre o colchão de palha, pendurava ervas, alecrim, sálvia, arruda,
acima das entradas. Às vezes amarrava um pedaço de barbante no pulso de uma criança, só por precaução. Mesmo com proteção, algumas famílias acreditavam que o sono deixava você vulnerável, que a alma vagava enquanto o corpo descansava. Então, as pessoas se aconchegavam com cuidado, cobriam espelhos, viravam a cama em direção ao fogo, evitavam dormir com os pés apontados para a porta. O frio era seu próprio inimigo. Ele se infiltrava pelas paredes, pela palha, pelas portas mal vedadas. As pessoas não dormiam sob montes de cobertores. Elas usavam camadas, lã, pele, capas, túnicas. A ideia de se despir para dormir pareceria absurda. Você dormia com suas roupas, às vezes até com as botas. Havia conforto em dormir perto dos outros, mas também desconforto. Sempre alguém se mexia, sempre alguém murmurava. Havia cotovelos, joelhos, a surpresa ocasional do cachorro da família. Mas isso era normal. Você não esperava silêncio, esperava proximidade. E nessa proximidade, encontrava um tipo estranho de segurança. Ouvia seu pai respirar, sua criança se mexer, sua avó murmurar uma oração no sono. Não era pacífico, mas era humano, era compartilhado. Quando você sonhava, seus sonhos importavam. Um campo de trigo podia significar prosperidade, uma cobra, doença. Um dente quebrado podia significar morte. Você aprendia a interpretar essas coisas, ou encontrava alguém que podia. A vila tinha leitores de sonhos, não oficialmente, mas todos sabiam a quem perguntar. A igreja tinha suas próprias ideias. Advertia que alguns sonhos vinham do diabo, que o sono era um momento em que a tentação podia se infiltrar. Você era instruído a rezar antes de dormir, para evitar certos pensamentos, para manter sua alma pronta, caso a noite fosse sua última, porque podia ser. Pessoas iam dormir e não acordavam. A doença podia se instalar enquanto você descansava. Uma febre podia subir, uma tosse podia piorar, e pela manhã, alguém podia ter ido embora, silenciosamente, como se tivesse sido roubado. Essa incerteza dava a cada manhã um tom ligeiramente reverente. Quando a luz retornava, o galo cantava, as brasas eram reavivadas. Significava que você havia sobrevivido de novo. Você se sentava lentamente. Cada articulação lembrava sua idade. Não importava quão jovem você fosse, o frio mordia seu nariz. Você limpava o rosto, olhava ao redor e contava corpos. Todos que se mexiam eram contabilizados. Todos que não se mexiam eram verificados. E então, uma vez que os vivos eram confirmados, o dia começava. Água era buscada, pão era preparado, animais eram alimentados. O sonho que você teve, se era importante, era compartilhado. E a memória da noite desaparecia, não apagada, apenas suavizada, dobrada na próxima faixa de tempo. No inverno, o sono vinha cedo e ficava até tarde. No verão, encurtava, mas o ritmo permanecia. Primeiro sono, 1 hora acordado. Segundo sono, um mundo sem relógios, mas não sem rotina. E apesar de todo o desconforto, havia algo enraizador nesse ritmo. Algo honesto. Você não buscava conforto, buscava resistência. E se, por acaso, encontrasse descanso pelo caminho, um momento de calor, uma noite particularmente silenciosa, um sonho que não o deixasse com medo, isso era um presente. Um que você não questionava, um que não esperava receber tão cedo. Alguns anos você está simplesmente com fome, outros anos você está em uma fome. Não é a mesma coisa. Fome é administrável, tem regras. Você estica a comida, raciona, espera. Mas fome quebra as regras. É quando os campos falham, o celeiro está vazio e não há mais como fingir que a próxima semana será melhor. É quando a comida se torna uma ideia mais do que uma substância. Em uma vila medieval, você frequentemente via isso chegando. Começava na primavera, chuva demais ou nenhuma.
A cevada crescia irregular, os feijões floresciam e depois murchavam. Os repolhos rachavam cedo demais. As espigas de trigo permaneciam atrofiadas, curvadas, como se já estivessem lamentando algo. Você notava, todos notavam. No início, ninguém dizia, mas os olhares eram trocados, os cálculos feitos silenciosamente, internamente. Quanto sobrou do ano passado? Quanta semente podemos guardar? Quanto podemos nos dar ao luxo de comer? As respostas nunca eram boas. A parte mais difícil era saber o que fazer em seguida. Não no inverno, mas no verão. Porque era então que você tinha que escolher entre plantar as sementes ou moê-las em farinha. Entre salvar para uma colheita que talvez nunca viesse, ou alimentar seu filho com mais uma tigela de algo quente. E então, as porções começavam a encolher. O ensopado ficava mais ralo, o pão ficava menor, as tiguelas não voltavam vazias. Apenas voltavam com menos frequência. Você não entrava em pânico. Ainda não. Dizia a si mesmo que isso já tinha acontecido antes. Ou que outra vila talvez tivesse sobras. Ou que os estoques da casa senhorial poderiam preencher as lacunas. A esperança ainda estava na mesa. Só que não muita outra coisa. Em agosto, tornava-se mais difícil ignorar. Em setembro, tornava-se impossível. Você parava de alimentar os animais primeiro. As galinhas ficavam quietas. As cabras emagreciam. O cachorro, se você tivesse um, parava de latir e começava a segui-lo mais de perto, como se entendesse que era o próximo. O pão tornava-se ritual. Um pão dividido em 5 partes. Todos mastigavam mais devagar. Ninguém comentava a crosta. Até a menor migalha era varrida com reverência. O ensopado agora era principalmente água. Se tinha cor, era da panela. Você fervia ervas daninhas, moía raízes, arrancava coisas que não reconhecia e esperava que não fossem venenosas. Algumas não eram. Você não dormia a noite inteira. Não por medo, mas porque seu estômago lembrava a cada poucas horas que ainda estava vazio. As crianças faziam menos perguntas. Era assim que você sabia que era real. Elas não perguntavam quando o pão viria, não pediam mel, não imploravam por histórias. Sentavam-se perto do fogo e olhavam fixamente. Aprendiam a esperar. E seus vizinhos? Você parava de vê-los lá fora. A vila silenciava. Nenhum riso na rua. Nenhuma discussão sobre ovelhas. Apenas a tosse ocasional ou o estalo da lenha. A fome não tornava as pessoas cruéis. Tornava-as silenciosas. Às vezes, alguém trazia de volta um coelho, um pássaro ou um punhado de bolotas que podiam ser encharcadas e moídas. Você mastigava, mesmo quando ainda tinha um gosto amargo. Sorria mesmo assim. Não porque tivesse gosto bom, mas porque era algo. Você tentava não ressentir-se da casa senhorial. Às vezes eles davam grãos, às vezes não. O administrador aparecia menos. Isso era bom e ruim. Bom porque ele não estava lá para tirar nada. Ruim porque ele não estava lá para ajudar também. Seu silêncio dizia mais que palavras jamais poderiam. A igreja fazia o que podia. Pão após a missa, esmolas para os mais pobres. Mas eles também estavam sobrecarregados. Você rezava mais, não por fé, mas por repetição. Palavras são fáceis quando suas mãos estão cansadas demais para fazer qualquer outra coisa. Alguns deixavam a vila completamente. Arrumavam as coisas e vagavam em busca de trabalho, comida ou Deus. Alguns voltavam, alguns não. Você nunca perguntava o que aconteceu. Estava cansado demais. O corpo muda na fome. Você sente suas costelas primeiro, não por fora, mas por dentro, como se estivessem muito próximas da pele. Você se levanta mais devagar, contusa com mais facilidade, acorda com as mãos cerradas, como se ainda estivessem segurando ferramentas que você não pode mais se dar ao luxo de usar. E o frio dói mais. O fogo é seu melhor amigo. Você passa mais tempo cuidando dele do que nunca cozinhou sobre ele. Senta-se perto, dorme virado para ele. Alimenta-o mesmo quando sua barriga está vazia, porque o calor
É o único luxo que você ainda pode proporcionar. Até agora, você comeu tudo que podia ser comido. Raízes, ervas daninhas, feijões secos, farinha velha. Ferveu ossos 3 vezes, encharcou casca, assou o pão da fome que quebrou seu dente. E quando a comida acabou, você olhou para as coisas que não eram comida, mas podiam se tornar comida sob a luz certa. Trevo fervido e salgado, não delicioso, não satisfatório, mas tecnicamente mastigável. Você encontrou um rato uma vez, não gritou, agradeceu a Deus. Depois o escondeu, cozinhou sozinho, não contou a ninguém. Ainda se sente culpado, mas não se arrepende. Os sonhos se tornam estranhos. Você sonha com banquetes, mesas cheias de assados, pão e vinho. Acorda mastigando a língua. Sonha em ferver coisas repetidamente. Mesmo que não tenha fervido nada há 3 dias. Sonha com animais voltando, com brotos verdes rompendo a neve. Sonha com sua infância, quando a fome era mais simples. E algumas noites você sonha em estar cheio. Acorda desses sonhos chorando. O cemitério crescia lentamente no início, depois rapidamente, depois rápido demais para acompanhar. Você sabia que alguém tinha morrido quando o sino da igreja não tocava. Significava que não havia mãos suficientes para levantar a corda. A cova era rasa, a oração curta, o luto silencioso. Todos tinham sua própria fome para administrar. Você queria lamentar, mas não podia se dar ao luxo da emoção. Segurava-a como segurava tudo o mais. Então, como toda fome, ela terminava, não de repente, mas firmemente. A chuva vinha e ficava. O solo amolecia. As sementes germinavam. Plantas se erguiam, fracas, mas reais. Você tinha energia suficiente para esperar de novo. Guardava a primeira colheita para os outros. Crianças primeiro, idosos depois. Você pegava a menor tigela, sorria ao passá-la. E quando o primeiro bombom saía do forno, rachado por cima, escuro por baixo, você o encarava antes de comer. Lembrava de cada dia que passou sem, de cada truque que usou, de cada mentira que contou para poupar alguém. Comia devagar. E dessa vez, enchia você. No momento em que você podia andar, a igreja já o havia marcado. Tinha tomado seu nome no batismo, abençoado seu fôlego com latim, que você nunca entenderia, e costurado sua alma em um sistema que se estendia muito além da sua vila. Você pertencia à igreja, não porque escolheu, mas porque não havia outra opção. Nos cantos silenciosos da sua vida, aquelas manhãs escuras antes que o fogo pegasse, aquelas noites molhadas quando o vento uivava pelas portas, você sentia sua presença como gravidade. Ela não existia apenas ao lado da sua vida. Organizava, julgava, taxava, perdoava e definia o que vinha depois. A igreja não era um lugar que você visitava, era o ar ao seu redor, a estrada sob seus pés, o ritmo do seu ano. Era a voz que murmurava sobre sua sepultura e a que sussurrava sobre ela, décadas antes de você chegar lá. O padre da vila, frequentemente a única pessoa que sabia ler, não era apenas seu confessor, era também seu calendário, seu conselheiro e a coisa mais próxima de um oráculo que você tinha. Ele carregava os mistérios do céu, as histórias dos santos, e sabia por que um porco podia morrer ou uma tempestade podia vir. Ele andava pela vila como um homem carregando bênção e ameaça em suas vestes. Você levava seus pecados a ele em sussurros, esperando que ele não parecesse decepcionado. Tentava não pensar no que ele sabia. Você o via no nascimento, no casamento e na morte, os únicos rituais garantidos da vida de um camponês. E entre eles, ele falava por um Deus que você temia mais do que amava, porque o amor, diziam-lhe, exigia obediência. O latim era a língua da missa e podia muito bem ser um feitiço. Você ficava na igreja ao lado da sua família,
pés dormentes de frio, ouvindo palavras que nunca lhe pertenceram. Não sabia o que o padre dizia ao levantar o pão, mas acreditava, ou tentava, que algo invisível havia acontecido, que o pão não era mais pão, que o vinho não era mais vinho, que o murmúrio de palavras e gestos podia mover o divino. Você não falava as palavras, mas elas se moviam através de você mesmo assim. Murmurava junto onde podia, cruzava-se quando os outros faziam, aprendia o ritmo da santidade, como alguém aprende o caminho para um poço, sem entender cada passo, apenas sabendo que precisava dele. A igreja lhe dizia quando jejuar e quando festejar. Dividia o ano em pedaços sagrados. Quaresma, Advento, Epifania, todos os santos. Você não dizia março ou abril, dizia depois da Páscoa ou perto de São Miguel. Dizia o que você podia comer, quando podia comê-lo, e quão culpado deveria se sentir por gostar. 40 dias sem carne antes da Páscoa, seguidos por uma festa tão rica que o deixava tonto. Peixe às cestas, mesmo que você morasse longe da água. Leite de amêndoas para os ricos, nabos e caldo frio para todos os outros. Nos dias de santo você compartilhava o que podia. Nos dias de jejum, imaginava o que não podia. Mas mesmo quando sua tigela estava vazia, seu prato estava cheio de regras. Seu calendário não era apenas para oração, também era para pagamento. A igreja recolhia 1/10 da sua produção, não importava a estação. Grãos, ovos, lã, galinhas, cidra. Se vinha do seu campo ou do seu corpo, tinha um preço. Você dava porque era a porção de Deus. Era o que lhe diziam, mas Deus não recolhia. O padre recolhia, ou o administrador com seus livros e seus acenos silenciosos. Você via seu melhor cevada ser levado para o celeiro do dízimo, que era sempre maior que sua casa. Via seus vizinhos entregarem seu último saco de aveia, enquanto o padre rezava por misericórdia, que eles acabavam de pagar. E quando a colheita falhava, quando as chuvas vinham tarde demais, ou a geada cedo demais, a exigência não mudava. Você devia o que devia. Às vezes permitiam que você pagasse em velas ou trabalho. Às vezes não. Às vezes a dívida ficava tão pesada que curvava suas costas, mesmo quando você estava em pé. Mas a igreja não apenas tirava, também dava. Embora nem sempre da maneira que você queria, dava histórias, dava estrutura, dava razões. Quando sua vaca morria sem causa, o padre lhe dizia a qual santo rezar. Quando seu filho adoecia, ele lhe dizia que podia ser um teste, um castigo, ou o diabo se infiltrando por uma rachadura na sua crença. Ele oferecia bênçãos e sacramentos, dizia para acender uma vela ou visitar um santuário. Às vezes lhe dava um pedaço de relíquia, um osso velho, um dente, uma fita embebida no sangue de algum mártir esquecido. Você segurava como um tesouro. Às vezes funcionava, às vezes não. Mas mesmo quando não funcionava, era melhor que nada. Havia santos para tudo. Santa Apolônia para os dentes, São Isidoro para arar, São Sebastião para a peste. Você não sabia onde estavam enterrados ou quando viveram. Sabia apenas seus nomes e o que podiam consertar. Suas histórias eram meia memória, meia magia, contadas à luz trêmula do fogo por pessoas que não tinham certeza de onde a verdade terminava e a lenda começava. Você os chamava quando não tinha mais nada. Sussurrava seus nomes enquanto mexia o pote ou se ajoelhava no campo. Fazia acordos com eles. Prometia pão, jejum ou peregrinação, se apenas ajudassem dessa vez. Às vezes ajudavam ou pareciam ajudar, e isso era o suficiente para pedir de novo. Peregrinação era uma jornada sagrada, mas também uma maneira de sair. Por alguns dias, você saía dos mesmos 5 quilômetros em que viveu toda a sua vida. Andava por estradas que não conhecia, em direção a santuários de que só ouvira falar. Carregava suas orações nas costas, agarradas nas mãos.
Dormia sob cercas vivas ou nos cantos de celeiros. Chegava com os pés doloridos e a alma cansada. Parava diante de um osso ou uma estátua e esperava que algo mudasse dentro de você. Às vezes mudava. Você voltava não curado, mas transformado, ou pelo menos cansado o suficiente para acreditar que tinha sido. Até a morte era um ritual coreografado pela igreja. Quando sentia que estava próxima, você mandava chamar o padre. Ele vinha com óleo e palavras, tocava sua testa, rezava sobre seu corpo, tentava aliviar sua alma para o que vinha depois. Sua família se reunia, as velas eram acesas, o sino talvez tocasse, se alguém tivesse força. Você era enterrado em solo sagrado, ao lado de outros que haviam trilhado o mesmo caminho. E então vinham as missas. Sua família acendia mais velas, pagava por orações. Esperava que o padre lembrasse seu nome em seus cânticos, porque mesmo na morte havia dívidas. A igreja ensinava que sua alma talvez não fosse direto para o céu. Talvez ficasse no purgatório, um corredor sombrio entre sofrimento e salvação. Você podia esperar lá por anos, séculos ou mais, a menos que alguém ajudasse, a menos que alguém rezasse, pagasse, acendesse velas suficientes, dissesse seu nome com frequência suficiente para puxá-lo para fora. E então sua família pagava o que podia. Os pobres davam pão, os ricos davam terra, tudo para encurtar uma estadia em um lugar que ninguém tinha visto. Mas todos temiam, porque o medo também era parte do presente da igreja. A igreja explicava o mundo quando ninguém mais podia. Dizia por que as chuvas falhavam, por que sua criança não acordava, por que a doença levava os jovens e poupava os cruéis. Dizia que o sofrimento tinha propósito, que a obediência tinha recompensa. Dava-lhe estrutura no meio do caos. E essa estrutura, mesmo quando o sobrecarregava, dava-lhe paz, não conforto, sempre, mas paz. Você nunca questionava o poder da igreja, não seriamente, não em voz alta. Talvez reclamasse do dízimo ou xingasse quando o padre olhasse para o outro lado. Mas nunca parava de aparecer, nunca parava de se ajoelhar, nunca parava de se benzer quando o sino tocava. Porque se a igreja não estava certa, então o mundo não tinha forma alguma. E um mundo sem forma era uma coisa aterrorizante. Mesmo quando o padre bebia demais, mesmo quando o bispo exigia impostos demais, mesmo quando o vendedor de indulgências passava pela cidade com uma carroça cheia de promessas e uma bolsa cheia de moedas, você ainda acreditava ou agia como se acreditasse, o que no fim era basicamente a mesma coisa, porque acreditar era menos sobre o que você pensava e mais sobre o que você fazia. Você não entendia o latim, mas entendia a estrutura, ficava dentro dela, porque era o único caminho a seguir. E quando morresse, esperava que os sinos tocassem, as velas queimassem, e seu nome fosse dito com frequência suficiente para importar. Esperava que os santos ainda escutassem. Esperava que seus pecados tivessem sido contados e perdoados na mesma medida. Esperava que a igreja, em todo o seu peso, mistério, poeira e ouro, o levasse o resto do caminho. Você pode pensar que, depois de tudo que suportaram, depois das fomes e pragas, dos dízimos e impostos, da pesada bota da autoridade senhorial, os camponeses teriam se levantado com mais frequência, que o peso de séculos de sofrimento teria se acumulado até rachar as paredes de suas vilas, até que, numa manhã fria, o gelo derretesse e algo dentro deles quebrasse. Você pode pensar que teriam se reunido em campos e praças, ferramentas nas mãos e fogo nos corações, gritando que não se ajoelhariam mais. Mas não foi assim, não com frequência, não por muito tempo e nunca todos de uma vez. Houve revoltas, sim. A revolta dos camponeses na Inglaterra em 1381, o Jacquerie na França, algumas décadas antes, pequenos levantes espalhados pela Europa, como
como pedras atiradas em um lago parado, vozes zangadas em lugares onde os senhores tinham tomado demais, empurrado demais, cobrado uma moeda a mais. Às vezes a faísca pegava, a casa de um cobrador de impostos queimava, um administrador era expulso da cidade, uma bandeira erguida, mas esses fogos queimavam rápido e eram apagados ainda mais rápido. Terminavam em execuções, forcas construídas nas praças das vilas, em silêncios mais pesados que o anterior. O mundo não mudava, o grão ainda tinha que ser semeado. Para entender por que os camponeses não se revoltavam mais, você precisa parar de pensar neles como ingênuos ou covardes. Eles não eram. Eram sobreviventes, não de tragédias únicas, mas de dificuldades ininterruptas, sustentadas ano após ano. Viviam em um mundo de tetos baixos, onde a esperança era algo racionado como grão. Não lhes faltava coragem, faltava margem. Numa vida onde cada dia era gasto, apenas tentando manter o telhado remendado e a sopa quente, não havia espaço para rebelião. Você podia planejar uma revolta, ou podia cavar batatas. Não podia fazer os dois. A verdade é que o sistema funcionava, não porque era justo, bondoso ou eficiente, mas porque era antigo. Tinha enraizado seus tentáculos nos hábitos de gerações. Não precisava ser explicado, simplesmente era. Você devia trabalho, devia grão, devia à igreja seu dízimo e ao Senhor sua colheita. Devia um aceno silencioso quando o Reeve passava pela sua porta. Você nasceu devendo isso e, a menos que tivesse muita sorte, morreria devendo também. Mas, ao permanecer dentro desses limites, você podia sobreviver. Apenas, sim, mas podia. O custo de sair dessas regras era alto demais. A casa senhorial tinha soldados. A igreja tinha excomunhão. O rei não fazia ideia de que você existia. Mas tinha leis que ainda o prendiam como cordas. A punição pela desobediência nem sempre era a morte. Às vezes era pior. Banimento. Fome. Sua família deixada para carregar a dívida que você tentou escapar. Todos tinham ouvido uma história. Um pai levado, uma mãe chicoteada, um primo que desapareceu depois de se recusar a pagar. As histórias eram passadas adiante, não para incitar rebelião, mas para preveni-la. Além disso, rebelião frequentemente não parecia uma opção, porque as pessoas com quem você vivia não eram estranhas. Eram sua família, seus vizinhos. Compartilhavam campos, ferramentas, cercas e orações. Mesmo que odiasse o administrador, talvez ainda casasse com a filha dele. Mesmo que ressentisse o dízimo, ainda levava pão à missa. A vila não era um lugar que você podia deixar facilmente. Nenhum que podia destruir, sem se destruir no processo. Revoltar-se contra a casa senhorial era, de certa forma, revoltar-se contra os ritmos da sua própria vida. É fácil, séculos depois, imaginar o camponês como uma figura de submissão eterna. Cabeça baixa, chapéu na mão. Mas essa imagem ignora a complexidade do seu mundo. Submissão não era servidão, era negociação. A maioria dos camponeses não sofria simplesmente. Adaptava-se, negociava, dobrava-se. Encontrava rachaduras nas paredes e fazia lares nos espaços entre as regras. Um porco mantido fora dos registros. Um saco extra de centeio enterrado na terra. Um suborno dado em ovos em vez de moedas. Essas eram as rebeliões que podiam pagar. Eram pessoas práticas. Seu mundo não era governado por ideologia, mas pelo clima. A pergunta não era o que é justo, mas isso vai nos alimentar até o inverno. E justiça, se alguma vez viesse, era um luxo em que não confiavam. Senhores mudavam, padres eram substituídos, regras mudavam, mas o vento ainda soprava, o solo ainda precisava ser virado e as crianças ainda choravam de fome. Você não se revoltava contra isso, suportava. A igreja também fez sua parte, e talvez mais efetivamente que a espada. Ensinava que o sofrimento era santo,
que a resistência era justa, que os mansos herdarão a terra. Embora nunca dissesse quando, você era ensinado que suas provações não eram punição, mas purificação, que sua obediência seria recompensada, não nesta vida, mas na próxima. E se a promessa do céu não bastasse, a ameaça do inferno preenchia o resto. Fogo, tormento, ranger de dentes, tudo esperando pelos orgulhosos, pelos rebeldes, por aqueles que diziam não. E ainda assim, os camponeses não eram passivos. Sua resistência era apenas mais silenciosa. Fofocavam sobre os administradores, cantavam músicas rudes sobre os hábitos do Senhor. Riam quando o padre tropeçava num sermão. Contavam histórias à noite de dias melhores e homens melhores. Encontravam dignidade nos menores atos. Um pedaço de pão compartilhado, um silêncio bem timingado, um campo cuidado um pouco diferente do que o livro de regras dizia. Sua rebelião estava na maneira como sobreviviam apesar de tudo, não porque aceitavam o sistema, mas porque o faziam dobrar o suficiente para deixá-los respirar. Às vezes, claro, as coisas mudavam. Um senhor morria e seu filho era mais gentil. Um novo bispo perdoava dívidas. Uma tempestade terrível lembrava aos poderosos que até eles eram mortais. Mas essas mudanças vinham de cima. O trabalho dos camponeses era esperar, suportar, passar adiante o pouco que tinham e ensinar seus filhos a ficarem quietos quando precisassem e corajosos quando pudessem. E havia sonhos, claro que havia. Você talvez não os chamasse de revolução, mas pensava em uma vida diferente. Sonhava com um dia em que seu filho não carregaria os mesmos fardos, quando ninguém bateria à sua porta com uma lista de dívidas, quando suas costas não doeriam antes dos 30, quando você pudesse dormir sem se preocupar com lobos, soldados ou inverno. Esses sonhos o mantinham em movimento, mas viviam ao lado da realidade. Você não esperava que se tornassem realidade, apenas precisava que permanecessem vivos. O que talvez seja mais surpreendente não é que os camponeses se revoltassem tão raramente, mas que conseguissem manter sua cultura, sua fé, suas famílias intactas apesar do peso do sistema pressionando-os. Mantinham vivas canções que ninguém escreveu, passavam histórias de uma lareira para outra, lembravam quais plantas curavam e quais não, ensinavam uns aos outros como rezar, como dar à luz, como enterrar os mortos. Criavam uma continuidade que sobreviveu a reis e cruzadas. E fizeram isso não com bandeiras ou batalhas, mas com persistência. Persistência era sua rebelião. Quando a casa senhorial exigia demais, eles sobreviviam mesmo assim. Quando a igreja taxava seus pecados, eles ainda acendiam velas. Quando o mundo se voltava contra eles se encolhiam juntos e esperavam pela primavera. Os campos podiam pertencer a outra pessoa, mas o solo ainda lembrava suas mãos. Revolução não vivia neles da maneira que viveria em séculos posteriores, nos discursos de radicais ou nos slogans de multidões, mas havia um tipo diferente de força na maneira como suportavam viver uma vida de dificuldades sem deixar que isso o endurecesse completamente. Era sua própria forma de desafio, ajoelhar-se, não porque era fraco, mas porque sabia que poderia se levantar novamente amanhã. Isso também era uma forma de resistência. E assim eles suportaram, silenciosamente, sem monumentos ou canções escritas em seus nomes. Suportaram no ritmo do arado, na fumaça subindo das cabanas ao entardecer, nas canções de ninar cantadas junto a fogueiras moribundas. Suportaram nas histórias sussurradas para crianças que cresceriam e contariam de novo. A história frequentemente os esquece ou os dobra em uma nota de rodapé, abaixo de reis e conquistas. Mas os camponeses eram o fio que mantinha o tapete unido. Sem eles,
Não haveria colheitas, nem catedrais, nem exércitos para marchar sob bandeiras. Eles construíram o mundo, mesmo sendo impedidos de possuí-lo. Talvez não tenham derrubado seus senhores, mas os sobreviveram. E talvez isso seja revolução o suficiente.